Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, e porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita
A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Esse diácono Marivaldo fazer uma oração para nós. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, te glorificar, te bendizer a Ti, porque o Senhor nos deste essa condição de estarmos livres, libertos, e assim podemos expressar toda a gratidão, todo o nosso louvor ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós nos rendemos aos Seus pés. Nós te rendemos ao Senhor, porque o nosso coração está cheio de gratidão, cheio de alegria, porque o Senhor colocou em nós, porque a nossa alegria é a força do Senhor. Seja bem exemplo para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos negócios, para a nossa saúde física, sentimental, espiritual, psicológica, Senhor, porque mediante alguma área dessa pode estar abalada, mas se a nossa confiança, a nossa esperança for o Senhor, nada, Senhor, vai nos fazer nos abater, vai fazer nos parar, vai fazer nos retroceder. Te louvamos, ó Pai, porque a cada dia você nos impulsionado a seguir em frente, a continuar buscando a Tua Palavra, vivendo a Tua caminhada, caminhando em prol da Tua Palavra, ó Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Continua a falar conosco, Senhor, nesta manhã, como eu tenho falado, pelas louvores. Use o Teu servo com poder, com graça, dando Ele toda a autoridade do Espírito, para que nesta manhã Ele seja a boca de Deus aqui na terra, para falar aquilo que tem para nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Salmo, por gentileza, a palavra. Meus irmãos, eu acho que desde quando Deus decidiu fazer o homem sobre a face da terra, a gente percebe que há sempre uma luta entre o bem e o mal, e a gente vê isso em toda a história do homem. A gente vê essa luta entre o bem e o mal desde o início do jardim. A gente vê essa luta entre o bem e o mal com Caim e Abel, pois Caim matou o seu irmão mais novo. A gente vê essa luta entre o bem e o mal na geração de Noé, entre Noé e os seus compatriotas. A gente vê essa guerra entre o bem e o mal quando os filhos de Samuel, o profeta Samuel, não seguiu os mesmos passos do seu pai. A gente vê e presencia essa luta entre o bem e o mal quando Davi decidiu não ir na guerra e andar pela sacada do seu palácio e, infelizmente, cometeu um dos erros mais grotescos da sua vida. A gente vê essa luta entre o bem e o mal, com Jesus no deserto e o diabo tentando atrapalhar ali o processo e o propósito de Deus. A gente vê essa luta entre o bem e o mal, com a igreja e o Império Romano, como aqueles soldados queimavam os corpos dos nossos irmãos em ruas públicas, como se fossem lamparinas para que as pessoas pudessem passar, ou quando não, jogava nas arenas para serem devorados por leões. E a gente fica vendo essa luta entre o bem e o mal. E eu queria hoje aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa esfera maligna, esse mal com L, que é mal maligno, né? Mal com U é o mal qualificador, né? O mal com L é aquele mal que vem para algumas razões. Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro que a gente vai ler está em Gênesis 2:8, que é o mal como possibilidade, que está na esfera de possibilidade, e que Deus nos ajude a entender nessa manhã a melhor forma de lidar com este mal, ou com estes males que nos rodeiam, que estão aí com alguns propósitos, e que a gente consiga dar a eles a resposta que eles merecem. Como por exemplo em Gênesis 2, no início da nossa Bíblia, no verso 8 e no verso 9, e também no verso 16 e 17, nos diz a palavra de Deus assim. Gênesis 2,
8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, à banda do Oriente, pôs ali um homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este mal é um mal com possibilidade. Esse é um mal que atua na esfera da possibilidade. Ele está ali, é possível, mas ele não precisa estar aqui como realidade. Esse mal tem uma finalidade: provar o nosso amor para com Deus e a nossa fé, provar para nós mesmos o quanto nós estamos interessados em Deus e na vida que Ele tem para nós. É o mal com possibilidade. E a única maneira que você tem de trazer este mal da esfera da possibilidade para a esfera da realidade é desobedecendo a voz de Deus. Você percebe que Deus deixou muito fácil. Deus plantou dezenas e até centenas de árvores e disse assim: olha, pode comer livremente. De 100% é apenas 1% daquilo que você não pode. Você imagina se fosse ao contrário? Se Deus plantasse todas as árvores do jardim e dissesse assim: olha, só tem uma que você pode comer, do resto nenhuma você pode. Mas não, Deus deixou facinho, plantou várias árvores, vários frutos e disse: só apenas uma só, para provar que você me ama, para provar que você tem fé, para provar que você está interessado em mim e na vida que eu tenho para você. Você só precisa não comer daquela árvore, porque o dia que você comer, você vai passar por um mal que não é necessário. É um mal que está aqui como possibilidade, mas é só para você provar o seu amor por mim, é só para você mostrar para você mesmo e para todos nós que você tem interesse na vida que eu tenho para você. Bom, a gente sabe a história e a razão pelo qual nós estamos morrendo até hoje. Adão fez do mal de possibilidade o mal como realidade na vida da gente. Mas essa história ainda se repete nos dias de hoje. Existem várias oportunidades e várias situações onde o mal se apresenta como possibilidade para que a gente consiga provar o quanto nós o amamos a Deus, o quanto nós estamos interessados em Deus, o quanto nós queremos viver essa vida que Deus tem para nós. E eles estão ali, estão à nossa volta, está por perto. É o mal como possibilidade. É uma possibilidade, mas não precisa estar aqui, não precisa ser real. Basta apenas obedecer à voz de Deus. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e com cuidado obedeceres os meus mandamentos, obedecer, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será quando entrares, bendito será quando saíres, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, a tua ferramenta de trabalho, bendito serão os teus filhos, as crias dos teus animais, você será abençoado. Pois ele mesmo tinha dito no capítulo 11, verso 26, que ele deixaria a bênção e a maldição como escolha. Eis que deixo a vocês bênção e maldição. Aí ele dá um conselho: escolha pois a bênção para que viva. Porque o mal como possibilidade, quando você tira ele da esfera de possibilidade e traz para a realidade, o resultado é morte. O dia em que comeres, certamente morrerás. Eis que deixo bênção e maldição. Se você escolher o maldição, certamente você morrerás. Escolha pois então a bênção para que viva. É um mal com possibilidade, a gente precisa apenas obedecer a voz de Deus. Aí ontem a gente estava conversando sobre um texto que a gente estava meditando, que é 2 Reis, capítulo 5. O pastor Gelson citou ontem, Marivaldo estava também pronto com uma reflexão sobre a história de Naamã. E também aqui tem uma pergunta que o servo de Naamã faz para ele: custa obedecer? Porque o grande segredo da vida e escolher a voz de Deus e dizer para Deus que nós estamos interessados nele e na vida que ele tem para nós é tão somente obedecê-lo, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que ele está nos dizendo. É assim.
Resumidamente é assim: de toda a árvore poderá comer, você só precisa me obedecer e não comer daquela. O segredo é a obediência, porque Naamã estava leproso e estava para a morte. E o profeta disse o quê? Mergulha 7 vezes. E ele disse: não quero, lá no Damasco tem rios melhores. Aí o servo dele interpela ele e diz: custa obedecer? Se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Custa obedecer? Talvez essa seja a pergunta para nós. Custa obedecer? Porque a lepra de Naamã certamente o levaria para a morte, mas a obediência o levaria para a vida. Então esse mal que existe, ele existe na esfera de possibilidade e precisa ficar lá, precisa ficar na esfera de possibilidade mesmo, para provar para nós mesmos e para quem quiser saber que nós amamos a Deus e que nós estamos interessados em Deus, estamos interessados na vida que Ele tem para nós e para a nossa casa e para o nosso propósito de vida. O segundo mal, ele atua na esfera de instrumentalidade, é aquela que a gente lê, por exemplo, em Jó 42, se você quiser abrir a sua Bíblia, Jó 42. É com Deus, meu pastor. Deus abençoe. Versículo 5. Olha o que Jó diz no final de todo esse mal que ele atravessou: com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Este mal que se apresenta na vida de Jó, e nós conhecemos como se deu, de toda a perca de Jó, de como ele ficou doente, de como os seus camelos foram roubados, de como as suas ovelhas, os seus carneiros foram queimados, de como um desastre matou todos os seus 10 filhos, e como ele ficou doente ali com chagas. E a gente olha e diz: que mal é esse? E esse é o mal que atua na esfera de instrumentalidade. Ele serve um propósito. É o mal que vem como servo de um propósito para promover a nossa experiência com Deus. Porque Jó diz no final do seu livro que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Com os ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora, depois de tudo isso, depois que o Senhor me fez passar por tudo isso, agora os meus olhos têm te visto. Você vai perceber que a relação de Jó com Deus ascendeu, melhorou, cresceu, evoluiu depois disso que ele passou. E assim também existe na vida da gente algumas coisas que a gente não deseja viver ou não deseja passar, mas que nós passamos, e depois de ter passado a gente percebe: meu Deus, como eu fiquei mais forte depois disso, como a minha fé se fortaleceu depois disso, como eu fiquei mais fiel depois disso, como eu melhorei depois que isso aconteceu comigo. E eu não entendia esse mal como instrumentalidade, mas ele existe, está presente na nossa vida e está promovendo a nossa fé, está melhorando nossa fidelidade a Deus, está nos deixando cada vez mais forte, cada vez com mais vontade de viver a palavra de Deus, de viver o Evangelho. Eles existem, estão por aí, estão atuando e têm um propósito, serve a um propósito. Este mal como instrumentalidade, ele é um servo de um propósito, que é promover a nossa fé. Poderia citar outros exemplos, como o de José. Quanto mal não fizeram a José? O ódio dos irmãos, vende José como escravo, lá no Egito é acusado falsamente com violência sexual contra a mulher de Potifar. Tantos males foram causados a José, porém Deus transformou tudo em bênção, para que ele pudesse se tornar o segundo depois de Faraó, e assim salvar não só o país do Egito da fome, como também salvar a sua própria casa e a sua própria família. É o mal como instrumentalidade, ele vem para nos promover para alguma coisa, e a esse mal nós devemos glorificar a Deus por ele. Na maioria das vezes a gente reclama dele, a gente reclama, não entende por que está acontecendo, mas na verdade nós deveríamos agradecer, porque eles estão ali para provar, e depois de aprovados a gente perceber o quanto nós evoluímos na nossa fé. Termina essa reflexão falando mal
falando muito mal, do mal desnecessário, falando contra o mal desnecessário, que é aquele mal que só existe para prejudicar. Ele não tem a funcionalidade ou a finalidade de provar o nosso amor por Deus. Ele também não tem a finalidade de promover a nossa fé. Ele está ali só para atrapalhar. É aquele mal, por exemplo, que a gente lê em Coríntios capítulo 5, no verso 1, para a gente poder encerrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Olha o que está acontecendo nessa cidade e, por consequentemente, nessa igreja. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como é de haver, que abuse da mulher do seu pai. Paulo escreve essa carta para repreender essa situação. Geralmente se ouve que há entre vós, geralmente, escuta essa palavra, geralmente se ouve falar, de vez em quando se ouve falar que há entre vocês fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios como é de haver. Quem abuse da mulher do seu pai. Que mal é esse? Esse é o mal desnecessário. Esse é o mal Satanás. Esse é o mal com L. É o mal que nós devemos lutar contra ele, pregar contra ele, orar contra ele. É um mal que vem para destruir a família, porque o filho que abusa da mulher do próprio pai é alguém que está dominado pela iniquidade e pela malignidade. Esse vem para destruir a família, para envergonhar a igreja, porque isso aqui está acontecendo na igreja de Corinto, entre os irmãos, não só para destruir essa família, mas também para envergonhar a fé daqueles que estão acreditando em Deus. Esse tipo de mal é um mal desnecessário. Contra esse nós devemos nos levantar, contra esse nós devemos pregar, contra esse nós devemos falar. A exemplo desse existem vários outros, e eu sei que todos nós conhecemos alguns. Vamos pregar contra ele, vamos orar contra ele, vamos pedir a Deus para nos ajudar a ficar livre dele em nome de Jesus, amém? Vamos estar em pé mais uma vez, vamos agradecer a Deus